Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane e esse é o canal Ensino Religioso Sem Tabu. Bom, nós hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de sexto ano sobre mitos e lendas. Hoje nós vamos estudar um pouco qual é a diferença entre um mito e uma lenda. E para facilitar esse nosso entendimento, eu trouxe um quadro bem explicado para a gente conseguir compreender como é que a gente vai identificar um mito e uma lenda, certo? Então, os mitos e lendas são narrativas. Tanto um como o outro é uma história narrada por alguém, tá? E esses dois tipos de narrativas, elas desempenham papéis fundamentais na construção da ética das culturas de diferentes povos. Cada um deles com as suas características e funções. Essas características vão ajudar a moldar o comportamento de uma cultura, de um povo e de uma religiosidade. Então, nós temos aqui, três colunas. Na primeira coluna do nosso quadro, nós vamos ter as características que nós vamos estudar. Na segunda coluna, o mito. E na segunda coluna, as características da lenda. Então, em relação à origem e o propósito, o que é que o mito fala sobre a origem e o propósito? Bom, o mito ele vai explicar a origem do universo, dos deuses e dos homens. Já a origem e o propósito da lenda é contar histórias que preservem as tradições e os valores de um povo. Relacionado à natureza da narrativa, ou seja, ao que ela fala, né? Os mitos são considerados sagrados e verdadeiros pelas religiões que os seguem, tá? Então, para toda religião que segue um determinado mito, aquela narrativa ela vai ser sagrada e verdadeira. Diferentes religiões têm diferentes mitos, e esses mitos vão ser verdadeiros para cada uma religião, tá? As lendas vão fazer o quê? Elas misturam fatos reais com fictício, sendo visto como histórias contadas pela população, principalmente vindas da tradição oral. Personagens. Os personagens dos mitos envolvem deuses, seres sobrenaturais, heróis divinos ou semideuses, né? Então, são sempre personagens muito poderosos, né? Já as lendas vão apresentar personagens humanos e, às vezes, esses personagens vão ter características extraordinárias, como, por exemplo, o Saci, que tem a característica de não ser visto nas matas, ou Curupira, que tem a característica de andar com os pés para trás, né? Então, são características que vão dar àquele personagem uma forma de poder que vai ajudá-los a conseguir realizar suas missões, né? As quais elas são designadas. Com relação à religião, os mitos eles estão diretamente ligados às práticas religiosas. Já as lendas não, elas estão muito mais associadas à cultura e ao folclore do que à religião, né? Muito embora as pessoas às vezes costumam trazer alguns personagens de lendas para a religião, ou alguns, como por exemplo, a mula sem cabeça, que tenha o seu fundamento da sua história em questões religiosas, por exemplo. Mas a mula sem cabeça não é um personagem mítico, não é um personagem religioso, tá? E também vamos ter a função cultural. O mito ele vai moldar o comportamento ético, ou seja, toda a ética de uma sociedade, todo o comportamento de uma sociedade, e não apenas um comportamento pontual. O mito vai dar a formação total de uma sociedade. Já as lendas, elas vão trazer pequenas lições morais, né, para determinadas
atividades específicas, pontuais, como por exemplo, você pega a Cuca, é um personagem de uma lenda, e ela tem uma missão, uma lição moral de que as crianças devem obedecer seus pais, tá? Já, por exemplo, você pega o mito cosmogônico do Gênesis, e ali ele vai trazer toda a forma como o ser humano deve se comportar, se portar e o que o ser humano deve fazer, certo? Então, essas são diferenças básicas entre mitos e lendas que dá para a gente observar e, quando estiver lendo um texto, a gente conseguir identificar o que é um mito, o que é uma lenda, né? Só para revisar, se eu estou falando de deuses, eu estou falando de mito. Se eu estou falando de personagens, de pessoas que preservam valores de um povo, eu vou estar falando de lendas. Se o texto ele é sagrado, considerado sagrado, é um mito. Se o texto ele é considerado apenas um texto da tradição popular, ele é uma lenda. Se esse texto tem personagens sobrenaturais como deuses e heróis divinos, eu estou falando de um mito. Se esses personagens têm características mesmo que extraordinárias, mas são humanos, eu estou falando de lendas. Se esse texto está ligado a uma religião, eu estou falando de um mito. Se ele está associado à cultura, eu estou falando das lendas. Se esse texto está associado a funções éticas, eu estou falando de um mito. Mas se ele traz apenas uma lição moral, estarei falando de uma lenda. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula e que ela seja de bom proveito para todos vocês. Durante as nossas aulas presenciais, nós vamos aprofundar um pouco mais nesse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima aula.